petista, por exemplo, é muito pudico para não ir em ato contra Bolsonaro, alegando que não se junta em ato com o MBL. Ele é muito pudico com os outros. Ele fala da corrupção do Bolsonaro, de A, B ou C. Mas ele aceita calado, engole com casca e tudo o chuchu do Alckmin. Irmã, meu irmão, preste atenção no conteúdo deste vídeo. Você sabe qual a diferença entre ter moralidade e ser moralista? Bom, moral é uma questão associada, a costumes e convenções sociais. E moralidade tem a ver também com uma postura nossa, tem a ver com uma questão de princípios. Moralistas geralmente são pessoas que pousam de detentoras de princípios, são especialistas em apontar o dedo para os outros e colocar para debaixo do tapete aquilo que não lhes convém. A personagem perpétua da obra de Jorge Amado, que na televisão foi representada pela Joana Fon, belo trabalho, inesquecível trabalho, ali no final da década de 80 para o início dos anos 90, eu era criança naquela época, É um típico exemplo de moralista. Aliás, se você não assistiu a novela Tieta, vale a pena, é uma novela muito interessante. A trama é diferente do texto literário, da obra literária do nosso querido e saudoso também Jorge Amado. Mas vale a pena conferir a novela e também o livro. Vale a pena, a história é bem interessante. E Jorge Amado, aliás, um parênteses aqui, foi uma figura bem importante ali na política, principalmente ali na década de 40, um grande deputado do velho partidão. E a novela Tieta, ela tinha a principal personagem representada pela nossa querida Beth Faria, que é também eleitora, uma grande eleitora de Ciro Gomes. E que fez o papel da Tieta, e ela tinha lá uma cena muito icônica, uma das tantas cenas, mas essa cena me marcou muito. A Tieta começou a jogar o dinheiro assim pro alto. Pro alto. Vocês querem dinheiro? É isso que vocês querem? E aí a Perpétua ia lá catando aquele dinheiro no chão. Isso tudo mostrando o lado mesquinho da irmã, da Perpétua, que tinha inveja, no fundo, da Tieta, que ela era uma pessoa espontânea, uma pessoa cheia de vida, de frescor, de alegria, mas a Tieta se continha naquele papel de ser, vamos dizer assim, aquela religiosa, aquela mulher reta, com os princípios e tudo mais. É o que a gente tem visto, várias tietas atualmente. Só que a Tieta, pelo menos da novela, ela foi pro lado circense, mais cômico. E eu, como criança, adorava a Tieta e adorava, claro, a Perpétua. Tal ponto que a própria Joana Fon conta, que onde ela passava, as crianças pediam para fazer, ela fazia um pouco da Perpétua, e virou uma personagem, eu gosto muito, tenho muito carinho pela Tieta. E tem muito carinho também pela Perpétua, apesar de ela ser má, mas eu gosto da Perpétua. Mas a Perpétua tinha também uma característica muito interessante. Ela sempre abria uma caixa que ela guardava no seu roupeiro. E ela olhava para aquela caixa e tal. E como eu sou de uma geração um pouco lenta para a questão sexual, vamos dizer assim, eu não entendi o que ela olhava tanto para aquela caixa. Até um dia que eu perguntei para minha mãe, mamãe, o que ela olha daquela caixa? Aí mamãe me deixou, traumatizado. Momento trauma. Ela disse assim, meu filho, ela guarda o pênis, Ela falou assim, mas vamos usar o nome assim, O pênis do marido falecido. E eu fiquei chocado com aquilo. Meu Deus do céu, por que ela faz isso? Eu diria, que tanto bolsonaristas como petistas, eles têm os seus guarda-roupas, e por favor, é em sentido figurado, não entenda no literal, cada um deles tem um pênis guardado nos moldes da Perpétua.
Porque eles adotam, né, o papel pudico na política, o papel de defensores da honestidade. Mas, afinal de contas, o petista, por exemplo, é muito pudico para não ir em ato contra Bolsonaro, alegando que não se junta em ato com o MBL. Ele é muito pudico com os outros. Ele fala da corrupção do Bolsonaro, de A, B ou C. Mas ele aceita calado, engole com casca e tudo o chuchu do Alckmin. Aquele que em 2018 dizia que Lula queria voltar ao local do crime. Ele é pudico com os outros e aceita tudo que Luiz Inácio determina. Agora você aí, lulista, me responde, quantos pedidos de impeachment contra Bolsonaro Lula assinou? É com o Centrão? É com o Renan, com o Gedel, com o Eunício, que vocês vão combater o fascismo? Ah, será que é com essa gente? Olha, e por sua vez, né, o bolsonarista adora falar da corrupção, mas a corrupção do PT, porque a do Bolsonaro ele nem toca, porque ele faz de conta que não existe, ele faz de conta. Até porque ele não consegue explicar a origem do dinheiro que foi usado para a compra de 51 imóveis em espécie. Aliás, eu digo uma coisa, tanto os fanáticos apoiadores de Luiz Inácio como os fanáticos apoiadores de Jair Bolsonaro, eles são muito críticos dos outros, né? Mas passam um pano bonito, lustram os delitos dos seus ídolos. E eu diria assim, com toda a tranquilidade do mundo, que tanto petistas como bolsonaristas, ou bolsonaristas e petistas, não possuem moralidade alguma. Eles são moralistas, eles têm uma moralidade de goela, mas não são exemplo para nada. Aliás, se você dizer assim, que exemplo nós podemos ter de um ex-capitão que sai do exército porque foi expulso porque cometeu um ato de terrorismo. Que exemplo nós podemos dar para o Lula, que nunca trabalhou na vida, se encostou no sindicato, né? Essa história toda a gente sabe que é verdade, né? Infelizmente, se encostou no sindicato e que, por exemplo, foi contra a Constituição Federal, foi contra o Plano Real, foi contra, inclusive, o processo de abertura política. Que exemplo nós podemos seguir tanto de Jair Bolsonaro como de Luiz Inácio? Olha, gente, falta legitimidade para eles e nas falas vazias de seus defensores. Jesus Cristo, Francisco de Assis, Itamar Franco e Ciro Gomes, por exemplo, dentro do campo da religião e da política, são pessoas que são exemplos práticos de honestidade. Ser honesto não é não ter defeitos ou não ter falhas, mas é ter uma boa conduta. E quem tem boa conduta precisa ficar o tempo todo falando de sua honestidade? Eu quero saber a sua opinião a respeito desse tema, disso que eu estou colocando nesse vídeo. Eu peço para que você não esqueça de deixar o like, acionar o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo do canal. E lembrando que da semana do dia 24 ao dia 31 de dezembro, nós vamos ter um vídeo diário e um shorts. O shorts sempre no horário das 20 horas e o vídeo diário sempre no horário das 18. A gente não vai parar. A gente vai diminuir um pouco o ritmo, mas a gente não vai parar. Sabe por quê? Porque nós precisamos falar, precisamos registrar e dizer que não aceitamos a patifaria do bolsolulismo.